Então, eu hoje sou membro de vários conselhos, eu tenho uma empresa de consultoria em marketing e inovação, eu sou sócio de algumas empresas digitais, eu sou palestrante, autor de vários livros, ou seja, eu faço um monte de coisa junto, que você poderia dizer engana em muitas áreas, mas na verdade eu sinto cada vez mais, e é interessante isso, que há pouco tempo atrás você tinha que ter uma carreira extremamente definida, de um mesmo segmento, de um mesmo setor, e o seu currículo era valorizado pela coerência que havia entre tudo que você fazia no mesmo segmento, né? Você entrava numa empresa e ficava 20 anos na empresa, né? Perfeito. E eu sempre tive uma vida múltipla, ou seja, se a gente falar do ramo da publicidade, eu fui agência, veículo e anunciante. Então eu já estive dos 3 lados do balcão, vamos chamar assim. Além disso, eu sempre dei muita palestra, fui professor universitário. Se você olhar a minha vida, foi uma vida múltipla. E o que é interessante é que no mundo de hoje, isto que lá atrás era teoricamente uma mácula curricular, passou a ser uma enorme vantagem. Ou seja, eu com esta vivência múltipla e multifacetada, eu acabei ganhando, eu diria para você, uma experiência, uma empatia em relação às outras áreas de atividade, e principalmente eu ganhei flexibilidade. Eu hoje entendo o que o meu cliente quer porque eu já estive no lugar dele. Eu entendo o que o veículo quer porque eu já fui veículo. Isso dá uma capacidade de empatia enorme e, portanto, eu me sinto um privilegiado de, durante muitos anos, ter tido um currículo que antigamente era desvalorizado e hoje é extremamente valorizado. Davi, eu não sei você, mas eu falaria assim: Walter, fala aí que eu só vou prestar atenção. Só pelo vocabulário, você já vê que é diferenciado. Eu falo, fala aí que eu só vou ouvir. É legal você falar isso, que casa muito com o que... Foi difícil falar isso, né? Com o que o Quintela... Ficou mais difícil ainda. Com o que o Quintela falou de que hoje em dia as pessoas não têm mais esse lance de passar 15, 20 anos nas empresas, né? O Quintela fala, pô, eu passei sei lá quanto tempo, tô ainda na agência e tudo mais, mas eu tenho que lidar, tenho que trabalhar com profissionais que mudam de 6 em 6 meses e tá tudo bem, eu tenho que pegar absorver o máximo, né? Como você acha pra uma pessoa que tá entrando no mercado de trabalho hoje, tá começando, o que é o principal? Então, a primeira coisa é a gente entender que até, sei lá, 10, 20 anos atrás, a nossa vida, a vida de todos nós estava dividida em 4 fases estanques e já definidas. Eu tinha a infância para brincar, eu tinha a juventude para estudar, eu tinha a vida adulta para trabalhar e a minha vida para descansar, né? Ou seja, a gente já estava, de alguma maneira, definido nessas 4 fases. E todo mundo tinha a mesma receita do bolo. O que aconteceu de lá para cá, do ano 2000 para cá? A gente entrou num momento do mundo onde o que importa é o lifelong learning, é a capacidade que eu tenho de estudar, trabalhar, brincar e descansar tudo ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu às vezes me vejo no escritório assistindo o final do capítulo de Succession e aí eu chego em casa e abro uma planilha de Excel, ou seja, não há mais nem o local definido de trabalho, nem o momento do que antes estava definido de você fazer alguma coisa. Eu acredito que daqui para frente pessoas vão iniciar uma carreira aos 20, vão reinventar essa carreira aos 40, aos 60 e provavelmente aos 80. Nós estamos sendo cada vez mais múltiplos, variados. Por que isso? Porque o mundo abriu uma caixa de Pandora de possibilidades. Antigamente, a gente já nascia mais ou menos tudo definido. Hoje, não. Hoje eu sou o que eu quiser ser. E a inteligência artificial chegando vai permitir que eu, que não tenho determinado skill, junto com a inteligência artificial, vamos ter esse skill como se fosse um cinto de utilidades do Batman. Então, se eu quiser ser um compositor agora, que seria impossível para mim há 2 anos atrás, eu agora componho música. Se eu quiser ser um ilustrador, que sempre foi meu sonho, eu e o Midjourney produzimos ilustrações espetaculares. Ou seja, o mundo permite que agora, finalmente, a gente seja dono do nosso destino e faça o que a gente quiser fazer. Você falou do veículo, que você foi de todos os lados e tal. Todo mundo virou veículo agora, né? Agora com essa história de ser veículo, todo mundo, a responsabilidade da comunicação e como isso vai muito longe, você acha que esse movimento, ele é perigoso? Ele já está aí, não tem o que fazer? E como isso na publicidade antiga virou jeito de monetizar, cada um fazer a tua monetização? Olha, eu acredito que o mundo digital
né, trouxe, eu diria, mudanças sociais profundas. Muito. Né? Um dos livros que eu escrevi recentemente se chama A Era da Idade Média e a Era da Idade Mídia, né? Ou o fim da Idade Média Muito e o bom. início da Idade Mídia. Por quê? Porque até hoje, tudo que a gente fazia era definido e decidido pela média. Todo mundo lia o mesmo jornal, assistia a mesma TV. E a TV fazia o programa baseado no interesse médio nosso. Perfeito. Né? A escola dava aula pela inteligência média dos alunos. A medicina estava baseada em protocolos genéricos. Isso faz bem ou faz mal para a média da população. De uns tempos para cá, isso mudou radicalmente. Agora nós entramos na era da individualidade. Eu hoje, através do hiperlink, vou tão fundo no assunto quanto eu queira. Né? Quem decide a profundidade temática não é mais o jornal, sou eu. Antigamente, eu assistia a aula que o professor dava. Agora não, eu entro no EAD, no ensino à distância, e se eu tenho dificuldade com aquela matéria, eu repriso. Se eu tenho facilidade, eu acelero. Né? A medicina está indo para os protocolos genômicos ou individuais. Então, nós estamos assistindo uma mudança de era. Dizem que a Idade Média acabou em 1453 com a invasão de Constantinopla. Não foi. A Idade Média está acabando agora, neste momento. Né? Nós estamos saindo da Idade Média e entrando na Idade Mídia. E qual é essa idade? É quando todo mundo virou mídia. Perfeito. E ao virarmos mídia, é uma verdadeira libertação. Nós devemos, no último século, ter matado milhares de Einsteins e Mozarts que, por falta de chance de expressar sua competência, sumiram na poeira da história. Agora não. Se você é bom em alguma coisa, você tem a chance de demonstrar isso para o mundo e ser descoberto. Então, essa democratização do acesso, que permite que alguém que esteja no deserto do Atacama, no interior do Piauí, possa acessar a Biblioteca Nacional do Congresso de Washington, transforma o mundo como nada transformou antes. Eu acho isso, portanto, totalmente positivo, nada perigoso. E quando alguém fala muito de fake news existem há séculos. Sempre houve. O que há agora é um enorme volume maior, porque tem mais gente falando. Mas jornais falavam mentiras, televisões escondiam verdades, sempre foi assim. Não é? Claro. E para isso existem leis que coíbem esse tipo de problema. A partir de agora que todo mundo fala, nós temos que entender que é o seguinte, Humberto Eco falou assim, nós demos voz aos imbecis. O problema não é dar voz, o problema é dar ouvidos aos imbecis. Esse é o problema, Claro. dar voz. Acho que toda pessoa, por mais imbecil que seja, tem o direito de ter voz. Perfeito. Eu é que dentro do meu discernimento devo ser seletivo e só dar ouvidos a quem realmente merece a minha confiança.